Jornada de Restauração de Kelly Todd. Capítulo 14. Poupada. Setembro de 2018. O começo de setembro trouxe para Evelyn um convite para visitar a igreja da minha irmã Judy como convidada do programa para crianças que eles têm toda terça-feira à noite. Crianças em idade escolar participavam de aulas baseadas no cristianismo, o que me lembrou das escoteiras. Evelyn quis comparecer, então dei permissão. Ela voltou para casa apaixonada pela aula e quis voltar na semana seguinte. Eu estava intrigada sobre o que teria capturado seu amor tão rapidamente e quis manter os olhos sobre o que estava sendo ensinado a ela. Decidi participar na terça seguinte, dos cultos de adultos que eles tinham enquanto as crianças estavam em aula. Eu vi o porquê da Evelyn ter amado as aulas assim como eu também gostei. Foi muito bom esquecer de mim mesma por algumas horas e apenas ouvir alguém ensinar sobre o Senhor e ouvir sobre o amor que eles tinham em seus corações. A manhã chegou e voltamos para a nossa rotina. James tinha ligado com animação na sua voz, enquanto a Evelyn estava na escola. Sua mãe Raquel estava vindo para seu novo apartamento passar uns dias e tinha pedido se ele poderia buscar as crianças. Ele me disse que gostaria de buscá-las após a aula da Evelyn e traria de volta naquela mesma noite, mais tarde. Surpreendentemente, eu estava confortável com a situação. No dia seguinte, James chegou 4 horas para buscar as crianças. Desci até o carro e coloquei o Gabriel em sua cadeirinha dentro do carro. Enquanto estava lá vendo James prender a Evelyn na sua cadeirinha, fiquei perdida nas lembranças em como isso costumava ser uma rotina familiar normal. James ajeitava a Evelyn na cadeirinha e eu sempre fazia o mesmo com o Gabriel. Nós então entrávamos no carro para seguir nosso caminho. Não havia nada de especial nisso. Era uma rotina simples para nós. Mas nesse dia, nossa rotina tinha mudado. Eu não estava no banco da frente como sempre acontecia. Naquele momento, senti falta do que antes não considerava especial. Senti falta de entrar no carro e seguirmos todos juntos, como uma família. Uma lágrima escorreu no meu rosto. Eu estava parada do lado de fora do carro, enquanto James prendia seu cinto de segurança. Tentei rapidamente enxugar minhas lágrimas, mas James me olhou e viu. Ele chupou seus dentes com absoluto aborrecimento. Revirou seus olhos e perguntou se eu queria ir junto. Seu tom de voz era como o de uma criança que estava sendo repreendida e tinha que pedir desculpas. A criança que se desculpava, mas sem sinceridade. Esse foi o tom de voz dele quando me perguntou para ir. Ele não queria dizer isso. Eu tinha ganhado um pouco de amor por mim mesma nos meses passados, então recusei sua oferta. Disse a ele para terem um bom momento e os veria mais tarde à noite. Aliviado com a recusa, ele saiu do estacionamento tão rápido que os pneus cantaram. Chorei com o pensamento de que meu marido queria sair de perto de mim tão rápido, mas consegui suportar. Eu tinha atingido um ponto onde eu queria mais para mim mesma do que migalhas de convites de um casamento infeliz. Eu estava experimentando um novo casamento com meu marido celestial e não queria nada menos do que um casamento abençoado. Por volta de 1 hora depois, meu marido celestial usou Jodie para me animar. Ela ligou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu contei que James tinha levado as crianças por algumas horas e eu estava sozinha lendo. Ela riu e disse que o Senhor tinha colocado em seu coração para me ligar e perguntar se eu gostaria de me juntar a ela num estudo bíblico naquela noite.
Ela não tinha ligado mais cedo porque ela pensou que eu iria recusar por não ter alguém para cuidar das crianças. Ela decidiu fazer o que o Senhor tinha pedido e fiquei maravilhada porque o que quase a impediu de ligar não seria mais um problema. Senti que as mãos do Senhor estavam nisso porque meu espírito estava feliz com o convite. O estudo bíblico não começaria até às 7 horas, mas Jode me buscaria às 6. Ela tinha que passar na casa de sua sogra para uma rápida visita antes de começarmos nosso estudo. Enquanto sentávamos na sala de espera de sua sogra, recebi uma ligação do James. Estava surpresa ao ver seu número de telefone e decidi atender do lado de fora. Ele me disse que tinha sofrido um acidente de trânsito. Imediatamente perguntei sobre as crianças e ele disse que ninguém havia se machucado e que todos estavam bem. Ele estava ligando apenas para dizer que ele gostaria de trazer as crianças o mais rápido possível, então ele havia se antecipado, mas não explicou o motivo. Perguntou onde eu estava. Contei que estava indo para meu estudo bíblico. Ele disse que poderia levar as crianças por volta das 9 da noite, então eu teria que estar em casa nesse horário. Ele disse que tudo estava bem, para eu não me preocupar. Mas eu estava preocupada e pedi que a Jode me levasse para casa. Ela disse que iria para o estudo bíblico porque se fosse para casa, esperaríamos por 2 horas e meia e a preocupação me deixaria doente. Eu sabia que ela estava certa, mas me senti uma péssima mãe por não ter voltado para casa e esperado, me preocupando com meus filhos. Orei e o Senhor me lembrou de que ninguém poderia ganhar nada na vida pela preocupação e que eu teria muito a ganhar meditando em Sua palavra. Ao mesmo tempo, eu sabia que poderia ir para casa e meditar em Sua palavra. Temi que pudesse deixar a minha preocupação ser maior, então decidi ir ao estudo bíblico. Depois de tudo, eu estava grata por ter ido e sabia que o Senhor estava no controle de todas as minhas situações e que meus filhos estavam bem. Cheguei em casa às 8:45 e não tive notícia dos James desde mais cedo. 10 minutos depois, James entrou com as crianças e seu irmão mais velho, Larry. As crianças dormiram rápido, então James as colocou na cama. Larry tinha dirigido porque o carro do James estava destruído. James explicou que um Porsche dirigindo acima do limite de velocidade bateu direto na porta do passageiro. A parte da frente e a porta do passageiro haviam sido destruídas. Surpreendentemente, o lado de trás do passageiro, onde o Gabriel estava sentado, estava completamente liso. Todos os airbags funcionaram e o rosto da Evelyn estava vermelho e irritado com a poeira dos airbags, mas Gabriel estava bem. James sentia algumas dores nas costas e o rosto roxo por causa dos airbags. Ele recusou os cuidados médicos porque ele não queria deixar as crianças. Eu estava em choque total. Se eu soubesse que estava além de uma dobra do para-choque, teria ficado muito preocupada. Fiquei grata porque o Senhor me poupou dessas preocupações. Larry pediu licença e esperou por James no carro. Despedi-me e agradeci por ter trazido as crianças de volta para casa. James parecia perdido em si mesmo. Seu foco estava em outro lugar e eu sabia que ele tinha sido abalado até o amago, embora ele negasse. Ele me disse que não seria capaz de pegar as crianças até que seu carro fosse reparado ou até ter um novo. Eu, claro, entendi e disse a ele para se cuidar. Ele me deu um sorriso apreciativo enquanto fechava a porta atrás dele. Instantaneamente caí em meus joelhos e chorei. Eu sabia que Deus tinha me protegido aquele dia. Se eu tivesse aceitado o convite de James para ir junto, eu estaria sentada do lado do carro do passageiro e não sei se estaria viva.
Eu não poderia imaginar que uma única decisão poderia alterar minha vida tão drasticamente. Louvei ao Senhor por horas. Na manhã seguinte, Evelyn acordou com todos os detalhes do acidente. Ela mal podia parar de falar sobre o assunto. Ela continuou contando como o carro preto bateu bem forte no carro vermelho do papai. Ela continuou olhando para seu rosto no espelho, nas áreas irritada e dizendo como ficou assustada. Tentei confortá-la, mas ela não parava de falar. Aquela noite, James ligou para falar com ela e de novo ela contou sobre o barulho forte do acidente. Ele disse boa noite e pude ouvir tristeza em sua voz. Poucos dias depois, James me informou que seu carro não seria reparado e ele tinha financiado uma SUV que ele amou. Ele me disse que precisaria cortar um pouco da quantia de dinheiro que me dava para as contas para ajudar no financiamento. Fiquei surpresa e simplesmente disse ok. No entanto, não estava ok. Eu contava que ele fosse providenciar para manter a casa. Fiquei irritada com ele. Eu não acreditava o quão egoísta ele era. Mas eu também estava com ciúmes. Ele estava vivendo uma nova vida de glamour e eu da miséria. Tive sentimentos com os quais eu não sabia lidar. Eu me senti confusa. Um dia eu queria me reconciliar com meu marido, em outros não. Orei, mas o Senhor permaneceu em silêncio. Minha amiga Karen ligou e perguntou como eu estava. Eu estava grata que ela tinha ligado. Eu não tinha falado sobre meus desejos de restauração com ninguém, exceto com a Karen. Eu tinha dito para ela sobre meus sentimentos conflitantes sobre James e ela me lembrou de que a felicidade não poderia ser encontrada nas coisas materiais e que eu realmente já possuía a fonte da felicidade. Mesmo que parecesse uma vida nova para James, não significava que ele estivesse feliz. Karen estava certa. Eu estava permitindo minhas emoções ditarem meu comportamento e sabia que isso era errado. Peguei meu medo em não ter dinheiro suficiente para prover para minha família e deixei nos pés da cruz. 2 dias depois, James me ligou e pediu desculpas por ter sido tão egoísta. Ele disse que seria injusto tirar o dinheiro que daria para mim. Ele disse que não tiraria nenhum dinheiro de mim e que daria um jeito com suas próprias finanças. Agradeci ao Senhor por ser um marido tão maravilhoso para mim. O final do mês chegou e James tinha ligado num tom bem sério e me disse que precisávamos conversar pessoalmente. Eu estava nervosa sobre as notícias, mas disse a ele que poderia passar quando ele tivesse tempo. A sua visita seria no próximo dia e eu sabia que seria sério. Ele me disse que sentia muito em ter que me dar essa notícia pessoalmente, porém não havia outro jeito. James me contou que dias antes o departamento do xerife tinha ido várias vezes para me entregar uns documentos, mas eu não tinha aberto a porta para recebê-los. Assegurei a James que ninguém tinha vindo me entregar documentos e ele acreditou. Ele disse que tinham ido enquanto eu estava levando e buscando Evelyn da escola. Eles se desencontraram comigo todos os dias por 4 dias consecutivos. Como eles tentaram me entregar aqueles papéis e não tiveram sucesso, ele foi informado que deveria entregar os papéis de outra forma, pagaria $50 de multa por cada tentativa feita pelo escritório do xerife. Ele sabia que eu levava a Evelyn todos os dias para a escola no mesmo horário e que seria fácil perder aquele dinheiro se o xerife tentasse entregar os documentos novamente. Então, ele decidiu fazer pessoalmente. Ele abriu o envelope amarelo e tirou os papéis do divórcio. Meu coração quebrou. Suas mãos estavam tremendo e ele desculpou-se.
Ele disse que sua vida estava em paz e que eu parecia mais feliz também, e que ele acreditava que isso seria o melhor para nós dois. Chorei e mexi minha cabeça, dando a entender que eu tinha entendido o que ele queria. Ele me disse que tinha que assinar em frente a um tabelião público e que ele deveria estar presente também. Eu disse que tudo bem e que eu iria ler e ligaria para ele quando fosse ao tabelião. Eu não tinha a intenção de lutar contra o divórcio. Simplesmente eu quis superar o choque inicial de tudo isso. Minha intenção era deixá-lo ir e assinar os papéis em poucos dias. No entanto, esse não era o seu plano. Ele quis me levar ao banco local para assinar os papéis naquele momento. Eu disse a ele que eu não tinha lido e ele ficou chateado. Ele disse que eu não confiava nele. Tentei explicar que qualquer pessoa leria e deveria ler um documento que fosse mudar sua vida antes de assinar, e ele relutantemente concordou e disse para eu ler ali mesmo então. Desejei que eu tivesse seguido tudo o que li no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. E eu estivesse simplesmente de acordo e mostrasse minha confiança em Deus. Ele teria me poupado de tudo o que eu estava passando. Claro que eu não quis ler, e especialmente naquele momento. Cada palavra era como um dardo em meu coração. Termos sobre as visitas das crianças e nossas finanças sendo divididas foi um mundo que eu nunca pensei fazer parte. Cheguei à última página tentando segurar minhas lágrimas quando alguma coisa estranha chamou minha atenção. A linha onde eu deveria assinar havia um outro nome diferente do meu. Na verdade, nossos nomes não estavam na página. Ao invés disso, havia o nome de outro infeliz casal. Mostrei ao James o erro e ele ficou furioso. Ele ligou para sua advogada e foi informado que ela enviaria os documentos corrigidos por e-mail. Não havia dúvida na minha mente de que o tabelião teria percebido o erro sem que eu tivesse lido tudo, mas eu ainda tinha muito que aprender sobre confiar no Senhor. Horas se passaram e ele não tinha recebido nada da advogada. Ele estava ficando ansioso e irritado. Ligou para ela mais uma vez e perguntou quanto tempo levaria e que o banco fecharia logo, fazendo com que ele tivesse que voltar na semana seguinte. Ela disse que estava enviando naquele exato momento. Ele recebeu e releu todo o documento. Foi de irritado para lívido. Ele encontrou várias discrepâncias. Ligou novamente para a advogada e ela disse que as discrepâncias eram mínimas e ele poderia rubricá-las em frente ao tabelião público. Perguntei se eu poderia ter uma cópia do acordo e ele começou a gritar comigo. Novamente, eu estava contra tudo que era ensinado no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Então, ao invés, tive que suportá-lo gritar comigo, dizendo que a única coisa que eu queria era mostrar uma cópia para minha família e amigos e que eu não precisava de uma cópia. Ele me acusou de querer fazer fofoca, mas ele não ligaria para o que minha família pensava sobre ele. Fiquei surpresa com sua reação. Ele imprimiu outra cópia e a jogou em mim. Agradeci a ele da melhor forma que consegui e me preparei para assinar os papéis do divórcio que eu desejei ter feito no início, refletindo o espírito manso e quieto que claramente eu não tinha. Chegamos ao banco meia hora antes de fecharem e o tabelião público ainda estava lá. James estava muito feliz e disse a ele que precisávamos assinar o acordo de divórcio e o tabelião público me deu uma olhada rápida. Ele percebeu que eu não estava exultante como James estava
e não me olhou mais durante todo o resto do procedimento, como se eu nem mesmo estivesse presente. James rubricou todos os erros de digitação e o tabelião público pediu nossas identidades. Abri minha carteira e deslizei minha identidade sobre a mesa, entregando para ele como se faz num jogo de cartas. James me olhou com desprezo e então riu. Eu sabia que eu tinha agido de modo infantil. Eu estava em choque em ver como James estava feliz e quão insensível o tabelião público estava se comportando. Assinei os documentos. Ele devolveu minha identidade e eu levantei e saí antes que ele terminasse. Eu estava esperando no carro quando James chegou. Ele me deu um olhar de desaprovação e então me levou para casa. Eu não pude acreditar que eu tinha assinado os papéis. Eu me senti como se minha vida tivesse acabado de sair de controle e eu não tinha feito nada para parar. Gente, eu tinha muito que aprender sobre confiar no Senhor. Depois daquele dia, meus sentimentos em relação ao James ficaram confusos. Eu percebi que eu estava triste no meu caminho para o divórcio e queria que meu casamento funcionasse. Mas eu estava bem em não estar mais casada com James. Tomei a decisão de apenas orar para a salvação de James, porque eu o amava como pessoa e porque ele era o pai dos meus filhos, mas eu não queria mais que meu casamento fosse restaurado. Parecia que ele queria apenas me machucar e eu não queria mais isso. Amei ser cuidada pelo meu marido celestial. Eu estava segura, provida e amada por ele. E James não poderia prover nada daquilo, nem se quisesse. Salmos 91, 2. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Nele confiarei.